José Pitsopa, do DR Congo, testemunho de um ex-agente marinho. Este testemunho é a quinta parte de uma série de 6. Por favor, acompanhe demais partes. Eu tive que matar minhas vítimas através do sexo. Na verdade, minha saliva se tornou o veneno de uma cobra e paralisou a vítima que ficou inconsciente. Antes de dormir com essas mulheres, eu tirava um tempo para chupar a língua delas, para injetar minha saliva, que era o veneno de uma cobra para paralisá-las. Sempre que eu dormia com essas mulheres, a sereia se escondia no banheiro. Assim que a vítima ficava paralisada pela minha saliva, que era o veneno de uma cobra, a sereia saía do banheiro para matar ou acabar com a vítima. Eu só estava paralisando a vítima com meu veneno de cobra, mas era a sereia que estava acabando com a vítima. Antes de matar a vítima, a sereia introduziu a mão na testa da vítima para retirar sua estrela, seu destino e sua riqueza. Inscreva-se no canal do Pastor Edivaldo Silva, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra. Sua riqueza. Depois de capturar a estrela da vítima, a sereia acabou com a vítima. Quando comecei esta operação, tive que começar com as mulheres cujo nome começa com a letra S, depois a letra A, depois a letra T e assim por diante. O rosário que me foi confiado pelo padre católico vibrou para me sinalizar e me dizer a próxima vítima. Quando eram 19 horas daquele dia, eu já havia alcançado a 19ª mulher, então estava cansado. Depois fui para casa beber um pouco de água e me refrescar. Mas tudo isso foi preparado pelo inimigo. Quando cheguei em casa, minha irmã estava presente. Pedi-lhe um pouco de água para beber. Enquanto eu bebia água, o rosário começou a vibrar para sinalizar que minha irmã era o próximo alvo. Eu não conseguia acreditar nem aceitar o que estava acontecendo comigo. Verifiquei na rua, talvez houvesse uma mulher. Mas não havia ninguém. Quando você trabalha com o diabo, a princípio, ele lhe dará a impressão de que sua vida e de sua família foram poupadas, mas na verdade, desde o início, você é o alvo. Quando percebi que tinha que dormir com minha irmã e que ela ia morrer, comecei a discutir com a sereia. Eu disse a ela: como você pode fazer isso comigo? Afinal, ela é minha irmã. Mas a sereia era legal. Ela me disse: Giuseppe, se você não fizer o que instruímos, você morrerá. Então eu dormi com minha irmã e ela morreu nas mãos da sereia. Eu estava cheio de vergonha e raiva contra a sereia. Quando vim para Cristo, confessei à família que havia dormido com minha irmã e ela foi morta pela sereia. Foi catastrófico na família, mas no final acabaram me perdoando. Após a morte da minha irmã, eu estava no carro com a sereia quando o rosário vibrou. Eu estava olhando na rua para ver o próximo alvo, mas não vi ninguém. A sereia me disse: olhe bem e você verá. Enquanto eu observava, para minha surpresa, vi uma mulher louca deitada no lixo. Foi incrível. Eu não poderia aceitar isso. Me senti traída pela sereia. Então eu comecei uma briga com ela. O taxista notou que eu havia falado no vácuo, pois ele não via a sereia. Mas eu fingia falar sozinha, quando na verdade estava falando com a sereia. Esta é a realidade quando servimos ao diabo. Ele vai pedir para você dormir com um cadáver, com sua mãe ou filha, até com um louco. É por isso que você não deve invejar as pessoas na rua porque não conhece as realidades pelas quais estão passando. A pergunta que deve ser feita é esta: por que a sereia planejou e quis que eu dormisse com essa louca? Na Bíblia, notamos que havia um louco que morava no cemitério. Este homem tinha dentro de si uma legião de demônios. A sereia sabia que esta mulher louca tinha multidões de demônios nela e uma vez que eu dormisse com ela, essas multidões de demônios seriam transmitidas para mim. A sereia queria que a legião de demônios que viviam nela entrasse e vivesse em mim, para mudar e influenciar minha personalidade e meu comportamento. Desta forma, eu me tornaria insensível. Minha personalidade mudou depois de dormir com a louca por causa da multidão de demônios que me foram transmitidos. Muitos líderes são frequentemente enviados para dormir com mulheres loucas pelo diabo, para que os demônios que habitam essas mulheres loucas sejam transmitidos a eles. Algumas pessoas são insensíveis por causa dos sacrifícios e realidades que encontram no fetichismo e no ocultismo. Eles não têm coração, nunca são caridosos por causa do que passam e de suas experiências. Depois de dormir com a louca, fui a um bar popular da cidade onde havia muitas prostitutas. Neste lugar, conheci a última mulher.
Eu sempre disse que uma prostituta é uma bruxa, pois ela está exposta a todos os tipos de pessoas. Frequentemente são frequentados por ocultistas que sempre precisam de sacrifícios e sangue humano. Muitos satanistas antes de morrer frequentam as prostitutas para descarregar sobre elas seus demônios. Então, depois de atrair essa prostituta, entramos no carro e nos dirigimos para um hotel local. No caminho, esta senhora me disse: eu e minha irmã estamos fazendo este trabalho há muito tempo, mas minha mãe nos surpreende com seu compromisso com as histórias de sua igreja. Ela continua nos dizendo que vamos servir a Deus. E ela gasta todo o seu dinheiro com esses pastores e igrejas corruptos, e é por isso que estamos em conflito com ela. Quando chegamos ao hotel, a prostituta abriu a bolsa para pegar uma camisinha. Ela percebeu que por engano havia colocado em sua bolsa a Bíblia e o envelope de sua mãe contendo o dinheiro para a contribuição da construção da igreja. Naquele momento, a disposição de seu coração mudou. Ela me disse que tinha que ir para casa devolver o envelope para sua mãe e depois voltaria. Opus-me a essa sugestão e proposta porque era quase meia-noite. Se eu não cumprisse este último sacrifício, eu mesmo morreria. Ofereci-me para aumentar o preço que ela havia pedido, mas para minha surpresa ela recusou. Eu ofereci dar a ela 10 vezes a quantia que ela havia pedido, mas ela recusou. Então pensei, vai ser meia-noite e não tenho escolha, então tenho que estuprá-la. Mas eu não sabia que Jesus Cristo estava lutando para salvar a vida dessa senhora prostituta por causa da oração de sua mãe e de suas contribuições financeiras para a obra de Deus. Com o passar do tempo, tentei estuprá-la, mas ela ficou muito forte e gritou para alertar as pessoas do hotel. Quando os funcionários do hotel chegaram, tentei suborná-los, mas eles se recusaram. Então a senhora prostituta foi embora. Esta senhora foi salva graças às orações de sua mãe e contribuições financeiras para a igreja. Depois de sair, fiquei sozinho no hotel. Era meia-noite, eu estava esperando a morte ou a loucura. Eu sabia que uma vez que você falhou no reino de Satanás, não há compaixão. As regras são rígidas e devem ser respeitadas. Eu ofereci 24 pessoas em vez de 25 como a sereia havia prescrito. Eu sabia que o pior estava esperando por mim. Como resultado, comecei a beber para ficar bêbado para que a morte me encontrasse em estado de embriaguez, mas para minha surpresa, ainda não estava bêbado. Há momentos na vida em que você não consegue escapar da gravidade de sua situação por meio da embriaguez. Quando tentei dormir, a sereia entrou no quarto. Ela estava extremamente brava. Na verdade, ela estava acompanhada por 2 entidades que eram tritões. Sua parte superior era humana, mas sua parte inferior era de um peixe. Eu sabia que eles tinham vindo para acabar comigo. Então a sereia me disse: Giuseppe, me dê. Eu disse: o que você quer que eu lhe dê? Eu lhe dei 24 pessoas em vez de 25. E por causa de apenas uma pessoa, você quer me matar? Ela disse: não trabalhamos assim. Pedi 25 pessoas. A obra aqui tá de todo vapor, ó. Rinaldão aí, ó. Indo aqui no lote da igreja, ó. Menino, tem até umas... Eu falei pra tu não descer. Não suja o pé, rapaz. Vaza. Pega eu aqui, ó. Querendo andar de bota aqui na obra. Reginaldão aí, ó. Ei, Reginaldo. Tô suave. De forte. Ô, Fazendo quanto cimento? 2 por 1? 2 por 1? mas tá bem, ó. Olá. Lixão aí, ó. Você sentir de Deus aí, irmão, e tá doando pra nós cimento, nós ainda temos 3 aqui, ó. 3 cimentos. Você sentir de Deus enviar um cimento aí pra nós, deixa Deus te usar. Assembleia de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
Parque Nova Iguaçu, canal aí, Pastor Edivaldo, missionário Melo, libertando os cativos. Venha conosco, povo de Deus, que ajude nessa obra. Você deveria ter me dado 25 almas, mas você falhou de novo. Ao perceber que a sereia estava extremamente zangada, ajoelhei-me. Comecei a implorar para ela não me matar, já que ela parecia decidida. Então ela me disse, Giuseppe, me dê o rosário, a oração islâmica e os 2 lenços. O que eu fiz? Então eu vi a sereia conversando com os 2 tritões. Quando ela estava conversando com eles, pensei que eles estavam discutindo como iriam me matar. Então a sereia me disse, Giuseppe, você tem uma última chance, me dê seu sangue, me dê um membro de sua família. Então ela fez um sinal com a mão e um espelho mágico apareceu. Ela ordenou que eu chamasse o nome do meu pai no espelho. Comecei a chamar o nome do meu pai, como resultado, sua imagem apareceu no espelho mágico. A sereia deveria matá-lo. Mas ela me disse, Giuseppe, seu pai trabalha para nós, ele está em aliança conosco, então não podemos matá-lo porque ele é nosso agente. Na verdade, meu pai era próximo do presidente Mobutu, e o círculo do presidente Mobutu era todo ocultista. A sereia então me pediu para invocar minha mãe para que ela pudesse aparecer no espelho mágico. Então comecei a chamar o nome da minha mãe com insistência. Mas algo aconteceu. Fogo saiu do espelho e percebi que o fogo perseguia a sereia e os 2 tritões. Eu os ouvi gritando e gritando de angústia e terror. Eu não sabia que minha mãe era uma cristã nascida de novo. Então fomos atacados por essa chama de fogo, mas Deus me poupou. São esses os espíritos das águas que sofreram o ataque. Feiticeiros e ocultistas podem observar os cristãos em espelhos mágicos, mas não podem tocá-los. Após esse incêndio, a sereia me instruiu a não chamar o nome de minha mãe no espelho. Então ela me disse, você tem um filho? Eu respondi, afirmativo, tive um filho com uma mulher, mas minha família não sabe. Então a sereia me pediu para chamar o nome do meu filho no espelho, e ele apareceu no espelho mágico. A sereia me deu uma faca e me pediu para esfaquear a imagem do meu filho no espelho. Assim que o fiz, notei que meu filho estava tremendo. Ele entrou em coma e sua mãe entrou em pânico. Posso informar que a maioria das mortes súbitas e ataques cardíacos são ataques místicos e resultado de bruxaria e somente a oração em nome de Jesus Cristo pode salvar a vítima. Mas a mãe da criança não era cristã, então ela correu para o hospital. Como resultado, a criança morreu. A sereia e as 2 salamandras me aplaudiram e me parabenizaram dizendo, parabéns, você é corajosa. Enquanto eu estava de luto por meu filho, a sereia me disse, prepare-se, pois amanhã viremos levá-lo para a viagem ao nosso mundo subaquático para a cerimônia de casamento durante a qual você será entronizado e consagrado como um tritão. Disseram-me que eu me tornaria como eles e teria poder após esta consagração. A conversão do agente do mundo subaquático depois de oferecer 25 almas ao diabo, fui parabenizadas pela sereia que estava com 2 tritões, entidades cuja parte inferior é a de peixes. Foi doloroso para mim porque sacrifiquei minha própria irmã e meu próprio filho. Mas a sereia estava tentando me encorajar e ela me disse, Giuseppe, já que você conquistou, no dia seguinte irei buscá-lo e levá-lo ao reino subaquático para sua consagração e entronização como tritão. Então nosso casamento seria consumido depois de ter recebido o poder de se transformar em tritão. Mas no sábado daquela semana, minha mãe, uma cristã renascida, teve um sonho. Nesse sonho, ela me viu segurando uma faca antiga, aquela que a sereia usava para esfaquear suas vítimas no espelho mágico. Era exatamente a faca que a sereia me deu para matar meu próprio filho. Era realmente uma faca afiada. O cabo desta faca tinha escritos antigos semelhantes à escrita hieroglífica egípcia. Achei que poderiam ser os escritos da civilização subaquática. Minha mãe sonhou que eu estava segurando uma faca e perseguindo toda a família para esfaqueá-los, e todos os membros da família fugiam para se salvar. Minha mãe disse que quando me viu assombrando a família, percebeu que eu tinha sangue por todo o corpo e, naquele sonho, ela estava tentando proteger a família de mim. Então ela se chocou contra alguma coisa e caiu no chão. E foi quando eu estava prestes a esfaqueá-la que ela acordou do sono. A Bíblia diz que pois Deus fala, agora de uma maneira, agora de outra, embora o homem não perceba. Em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens enquanto eles dormem em suas camas. Jó 33:14-15. Minha mãe não gostou desse sonho. Na verdade, quando minha mãe nasceu de novo, ela se comprometeu a sustentar a obra de Deus com suas finanças.
Ela era uma empresária na época. Ela contou a eles sobre esse sonho. Então pediu que viessem orar pela casa e pela família. E eles vieram orar pela família depois do culto de domingo. Foi quando eles estavam para partir que minha mãe ouviu a voz do Espírito instruindo a semear uma semente. E minha mãe plantou uma semente de $1.700. Naquela época, você poderia comprar uma casa com essa quantia de dinheiro. Depois de semear esta semente, os homens de Deus oraram por ela. Mas quando esses homens de Deus estavam prestes a deixar nosso complexo, eles receberam uma revelação do Senhor para minha mãe. Como resultado, eles voltaram para dar a minha mãe a revelação do Senhor. Os homens de Deus disseram a minha mãe: o Senhor Jesus nos disse para dizer a você para pedir a Ele o que quiser. Ele concederá a você porque sua semente foi aceita pelo Senhor que a honrou. Mas minha mãe já era empresária e era relativamente rica. Ela tinha carros, casas e muito dinheiro. Já que ela queria que eu viesse ao Senhor, ela pediu a Cristo pela salvação da minha alma. Depois que os homens de Deus oraram pela salvação da minha alma, eles estavam prestes a partir. Na verdade, eles já estavam indo embora quando ouviram novamente a voz de Jesus. Eles voltaram para minha mãe e disseram a ela: isto é o que o Senhor nos diz. Seu filho virá visitá-la na quarta-feira e é isso que você precisa fazer. Você o impedirá de deixar seu complexo antes do meio-dia. Quando seu filho vier visitá-lo na quarta-feira, não o deixe sair antes do meio-dia. No entanto, minha esposa, a sereia, me disse que viria me buscar ao meio-dia para me levar ao subaquático para a cerimônia de minha consagração e entronização. Ela deveria chegar às 11h55. Esses homens de Deus pediram a minha mãe que mantivesse essa profecia em segredo. Então, na sexta-feira daquela semana, era de manhã cedo naquela quarta-feira quando eu senti uma voz desconhecida dentro de mim me incitando a visitar minha mãe. Nunca ouvi uma voz com tanta autoridade e nunca mais ouvi em minha vida. Eu fui conduzido por uma força para minha mãe. Eu não sabia que minha mãe havia comprado cadeados grandes para me impedir de sair do complexo antes do tempo indicado pelo Senhor. Na verdade, meu relacionamento com minha mãe não era bom porque quando ela via minha esposa sereia, ela não gostava dela. Minha mãe era uma cristã renascida e autêntica. Ela foi cheia e guiada pelo Espírito Santo. Quando minha mãe estava diante da sereia, ela sentiu em seu espírito que minha esposa não era um ser humano comum. Foi como um encontro de dois poderes e vibrações opostas. Minha mãe não aguentou e a sereia também não aguentou o poder da minha mãe. E desde que minha mãe nasceu de novo, ela teve revelações e visões sobre minhas obras das trevas. Ela sabia que eu estava no ocultismo. Como resultado, houve um conflito entre ela e eu. Mas na manhã desta quarta-feira, quando fui à casa de minha mãe, fiquei surpreso com a forma como ela me recebeu e percebi que ela cantava constantemente canções de louvor e adoração. A certa altura, vi minha mãe fechar a porta principal do complexo com grandes fechaduras. Então ela me disse: Giuseppe, o Senhor Jesus Cristo me recomendou não deixar você sair de casa antes das 12 horas. Eu me opus energicamente. Como eu me opus a essa sugestão, começamos a discutir. Mas minha mãe foi inflexível, ela se recusou a abrir a porta. Quando eram 11 horas da manhã, comecei a me sentir desesperada. Eu tinha um encontro marcado com a sereia às 11h55. Fiquei com muita raiva por causa da atitude da minha mãe. Como resultado, comecei a insultá-la para chocá-la e pressioná-la a me deixar ir. Como minha mãe era teimosa, comecei a abusar dela verbalmente. Então comecei a bater nas mãos dela para me livrar de suas mãos para que ela pudesse me soltar, mas até hoje, nunca entendi o que aconteceu naquele dia. Embora eu batesse nas mãos dela, ela me segurava e eu sentia que ela não sentia nada. Eu sabia que, se faltasse a esse encontro com a sereia, sofreria consequências fatais. Assim que soou 12 horas, notei que minha mãe me soltou conforme instruído pelo Senhor Jesus através dos homens de Deus. Eu sabia que havia perdido meu encontro com a sereia que iria me levar para debaixo d'água para que eu fosse entronizado como um tritão, e sabia que haveria consequências. Na verdade, essa cerimônia de entronização no domínio subaquático deveria reunir altos dignitários, reis e autoridades do reino marinho. Como eu disse, quando percebi que havia perdido a cerimônia de posse e consagração, comecei a chorar. Eu disse à minha mãe: Mãe, você me matou, você não sabe o que fez. Minha mãe disse: Meu filho, eu salvei você. E como eu estava com raiva, antes de sair da casa dela peguei uma pedra grande e joguei na janela do carro dela. Então deixei seu complexo e fui para o hotel onde morava com a sereia. A caminho do hotel,
Pensei que dificilmente sairia vivo deste hotel. Disse a mim mesmo que seria morto pela sereia porque faltei ao encontro marcado para a consumação do nosso casamento enquanto os dignitários e autoridades do mundo subaquático estavam reunidos e esperando por nós no mundo das águas. Amados, os cristãos podem chegar tarde à igreja, mas esse não é o caso do reino de Satanás. Quando você não consegue manter o tempo, há consequências. A propósito, naquela cerimônia de consagração que perdi, eu ia virar tritão e tinha que receber o poder das sereias. Como resultado, eu me tornaria capaz de me transformar em um homem híbrido com a parte inferior sendo a do peixe, quero dizer tritão. Já havia satanistas e demônios de alto nível esperando por nós no mundo subaquático, mas o Senhor através de minha mãe perturbou todo o programa. Então saí da casa da minha mãe e peguei um táxi até o hotel onde eu morava para conhecer a sereia. Quando cheguei ao hotel, estava cheio de medo. Eu temia a morte. Eu não sabia se sairia vivo. E quando abri a porta do nosso quarto neste hotel, eu vi a sereia sentada na cama. Ela estava furiosa e nua. Mas, por estranho que pareça, notei que havia muitos ferimentos por todo o corpo. Então ela me disse, Giuseppe, você vê o que sua mãe fez comigo? Fiquei surpreso ao ouvir a sereia falando sobre minha mãe. Eu disse a ela que deixei minha mãe em casa. Sou o evangelista Edivaldo, peço encarecidamente que deixe seus comentários, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, compartilhe com os demais irmãos, seja um agente do reino da luz. A graça esteja com todos vocês que têm Jesus Cristo, como Salvador, Senhor e Mestre. Amém. Aleluia. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o vosso amado irmão em Cristo, irmão Bartimeu. Quero me apresentar. Hoje eu estou aqui em Lusiânia, Goiás. Vim para essa obra no destino de que a gente possa contribuir para o reino de Deus. Não vim com o interesse de ganhar dinheiro, até mesmo porque o reino de Deus não se constitui nem por comer, nem por comida, nem por bebida, mas sim para a glória de Deus. Então o que eu quero dizer através desse vídeo? Que quando nós se unimos para nós estabelecer na terra que o nosso Deus ele é todo poderoso, acontece isso aqui, ó. Nós estamos com 3 dias, eu estou com 3 dias aqui. Então, tudo vai mostra para o povo, irmão. Pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo, aqui, ó. Olha só. Tem uma sapata. Entendeu? Essa sapata está sendo feita. A glória de Deus. Ali tem uns irmãos, ó, que faz parte do ministério do pastor Edivaldo. Todos ajudando. Vou ver lá, irmão. Aí, irmãos, ó. Como a obra tá andando aí, ó. Então, meus irmãos, é isso aí, ó. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer algo. Quando nós mostramos a nossa fidelidade para Deus, a gente também tem que mostrar a nossa fidelidade também terrena. Não é só para Deus, é para aqueles que nós dizemos que nós amamos. Nós amamos a quem? Ao nosso próximo. Então, o nosso objetivo aqui é que essa obra cresça, desenvolva e muitas almas deste lugar aqui, ó, que precisa, que tem necessidade de ter um lugar para adorar a Deus, então o momento é esse. Então eu conto com você que está aí, né, que vai ter o privilégio de ouvir esse vídeo, nos ajude. Não importa que seja R$1, R$2, R$3, R$4. Eu sei que talvez você esteja decepcionado por tanta imundície que tem acontecido no mundo gospel. Não falo nem no mundo cristão, no mundo gospel. E o que eu quero dizer? Se você abençoar essa obra, você vai ser abençoado pelo próprio Deus. Então, creia, acredite, não meça esforço, porque Deus há de lhe abençoar. Amém, meus irmãos? Então, nos ajude. Eu peço em nome de Jesus que você nos ajude para levantar essa obra. Em 20 dias, vocês vão ver o que nós vamos fazer aqui para a glória de Deus, porque a glória do homem aqui não existe, aqui é para a glória de Deus. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória Amém? a Deus. Pai do seu irmão, sou o pastor Edivaldo. Irmãos, o irmão Bartimeu é mestre de obra, veio de Curitiba, irmãos. Veio de Curitiba para nos ajudar aqui no Parque Nova Iguaçu, Lusiânia, Goiás. Veio pela fé doar a mão de obra dele. E através dessa mão de obra, olha a grande obra que está acontecendo aí, irmãos. Nós estamos precisando de pessoas voluntárias.
eu convido você que é voluntário do reino, assim como Moisés convidou o povo de Deus para estar construindo a casa de oração, aquele grande templo, santuário. Eu convido vocês, os voluntários de Deus, aqueles que verdadeiramente amam as almas, para estar nos ajudando nesta obra aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos de quê? Brita, cimento. Bartimeu, nós precisamos de quê, meu amado? Brita, aqui. cimento e tijolo. Ainda não temos tijolo, irmão. Então aqui eu confesso para você, vai pegar a média de uns 4 milheiros de tijolo, porque o templo não é tão pequeno, entendeu? Então, se você puder nos ajudar, nos ajude, entendeu? Dando meio milheiro, dando 50, dando dinheiro para comprar 50 tijolo, 100 tijolo, o que você puder. Para nós já vai ser muito gratificante. E quem sabe você que está ouvindo aqui não vai estar conosco no dia da inauguração. Vai ser um prazer, né, irmão? Receber vocês aqui. Temos uma chácara, temos piscina e vamos estar postando aí. Vocês é o nosso convidado. Vamos fazer sorteio aí também, se for possível, né? Para essa chácara aí, a piscina, os irmãos que doarem, nós vamos estar fazendo um sorteio. Quem sabe aí, nós vamos estar elaborando direitinho o povo de Deus. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.